Bom dia, pessoal. Hoje eu e Jardim resolvemos trazer para vocês, falando sobre os Jogos Olímpicos de Inverno, que é uma competição bastante interessante, tem uns esportes muito interessantes. Então a gente vai fazer um feedback do estudo dirigido que ficou disponibilizado para vocês, que poucos me entregaram, poucos enviaram, mas ainda está disponível os links, viu? Então vamos lá. Contando um pouquinho da história dos Jogos Olímpicos de Inverno. Quando é que tudo começa? Onde é que tudo começa? Então, alguns esportes eles são datados de século XVIII, século XIX, a sua origem, século XX e tal. As primeiras edições dos Jogos Olímpicos eles aconteciam juntamente com os Jogos Olímpicos de Verão, os esportes de inverno junto com os Jogos Olímpicos de Verão. Só que surgiu um problema. Nas cidades que não teriam climas frios, gelados, neve e gelo, como que isso ia acontecer. Então a comunidade esportiva foi se organizando e resolveram, o Comitê Olímpico Internacional resolveu criar um evento exclusivo para os Jogos Olímpicos para os esportes de inverno. Então em 1924 aconteceu internacionalmente o primeiro evento oficial organizado pelo Comitê Olímpico Internacional, que foi a Semana Internacional dos Esportes de Inverno, que aconteceu conjuntamente com a Olimpíada de Verão em Paris em 1924. Então assim, os esportes olímpicos de inverno tinham os seus acontecimentos no mesmo ano das Olimpíadas de Verão. Posteriormente, isso mudou e acontece nos intervalos entre os Jogos Olímpicos de Verão, acontece o Jogo Olímpico de Inverno e com mais 2 anos o outro Jogo Olímpico de Verão. Então assim tem sido feito nos últimos tempos. Então ainda em 1924 o Comitê Olímpico Internacional, quando decidiu realizar esses jogos, veio realizando em conjunto com os Jogos Olímpicos, que habitualmente a gente assiste, e durante a Segunda Guerra Mundial, esses jogos foram suspensos. Então no início haviam 6 modalidades, que era o esqui, o hóquei, o curling, o biatlo, a patinação de velocidade e a patinação artística. Então eram esses os esportes olímpicos de inverno, que reuniam os atletas em torno do evento. Então, atualmente, chega em torno de 15 esportes que são praticados, que a gente vai ver aqui ao longo dessa apresentação. Então, o primeiro desafio do nosso estudo dirigido, a gente pediu para que vocês identificassem qual seria o nome oficial do primeiro grande evento esportivo dos esportes de inverno em 1924. Então quem respondeu Semana Internacional dos Esportes de Inverno acertou. Trazendo como uma informação maior, esses jogos aconteceram no povoado de Chamonix, nos Alpes franceses, e contou com a participação de 258 atletas e de 16 países. Então quem colocou Semana Internacional dos Esportes de Inverno acertou em cheio. Okay? Falando aqui um pouquinho das modalidades olímpicas, modalidades dos esportes de inverno que são olímpicas, a gente tem o biatlo. O biatlo é uma competição de caminhada na neve, em que os competidores, tanto homens quanto mulheres, percorrem distâncias que vão de 7,5 km a 20, de 7,5 a 20 km, e que param durante esse percurso para efetuarem tiros, atirar em alvos que ficam a 50 metros de distância. Então, para cada erro de tiro, há uma penalidade de acordo com a prova, que vai desde o aumento da distância percorrida ou ao acréscimo de tempo no final. Então, o competidor ele participa da prova carregando um rifle e em alguns locais, de acordo com a distância, tem alguns pontos de tiro para que essa prova seja cumprida. Então acontece tiro e caminhada na neve no biatlo, caminhada sobre esquis no biatlo. O bobsled é um outro esporte bastante tradicional dos Jogos Olímpicos, também praticado
por homens e mulheres, equipes com 4 no masculino e equipes com 2 no feminino e no masculino, que descem em um carrinho sobre lâminas, como está aí na imagem ao lado, que chegam a uma velocidade de até 140 km por hora, né, numa pista de 1.500 metros. Então, vence a equipe que completar o percurso no menor tempo possível. Então, no segundo desafio, nós propusemos a vocês que a partir dessa imagem, vocês identificassem que esporte era esse. Então, quem respondeu bobsled também acertou a questão. Lembrando que não foram todos os estudantes que responderam que acertaram esse item. Outras modalidades olímpicas é o combinado nórdico. O combinado nórdico consiste numa corrida de cross country, que também varia numa distância de 7,5 km a 15 km. Né? Nessa competição, ela é disputada somente por homens. Para determinar a largada, há uma prova de saltos, né, que de acordo com a pontuação obtida, que determina a posição em que o atleta vai largar. E essa prova é realizada também na neve, e os percursos, as distâncias variam de acordo com o tipo de prova. E também a prova de revezamento. O curling, que é o outro grande esporte que está presente no programa desde a primeira edição, né? Ele esteve lá como modalidade de apresentação e depois definitivamente a partir dos Jogos Olímpicos do Japão, né, em Nagano, na cidade de Nagano. As equipes competem no masculino e no feminino e são compostas por 4 pessoas. O objetivo desse jogo é jogar 8 pedras de granito, né, e tentar atingir o alvo o mais próximo possível do alvo, que é um localzinho chamado Tie, que como vocês podem observar nessa segunda imagem, é esse pontozinho branco dentro desse azulzinho aí. E vocês observam que ao arremessar a bola, os outros atletas da equipe vão varrendo o gelo para tentar colocar a pedra de granito o mais próximo possível. Então, cada equipe tem até 8 pedras de granito para jogar. E essa foi a pergunta do nosso terceiro desafio a partir dessa definição. Lembrando que o segundo desafio foi a partir da imagem e o terceiro a partir da definição. Então, essa é a resposta do nosso terceiro desafio, o curling. Outra modalidade praticada e bastante disputada nos Jogos Olímpicos, né, de inverno é o esqui estilo livre. É participado em 2 categorias: os moguls, né, que são sulcos formados na neve pelos esquiadores em mudanças de direção, como vocês podem ver na primeira imagem, e o segundo, aéreos, que são descidas feitas com rampas de neve, em que o atleta vai pontuando de acordo com os seus saltos, que é o da segunda imagem. O hóquei sobre o gelo, né, outro esporte bastante praticado, está presente no programa olímpico desde a primeira edição, onde os atletas sobre patins no gelo disputam uma partida de 60 minutos, né, dividida em 3 tempos de 20 minutos cada, e tentam marcar um gol cujo objetivo é colocar esse disco, essa manchinha preta que vocês estão vendo aí no gelo, com esse taco dentro de um gol, como se fosse uma travinha, e lá também tem um goleiro. Outras 2 modalidades é a patinação artística, onde os competidores, tanto no masculino quanto no feminino, participam de provas individuais ou em par, e também incluindo a dança. Os programas são executados entre 2 minutos e meio e 4 minutos e meio, né, para que o casal, a dupla, apresente sua performance ou se individualmente. A patinação de velocidade, também praticada no gelo, em uma pista, né. Os atletas também competem no masculino e no feminino e competem em pares ou em equipe, certo? E em volta de uma pista de gelo no sentido anti-horário, como vocês estão vendo aí na imagem ao lado. Outra modalidade é o esqui com saltos, né? O esqui saltos é uma prova em que os atletas saltam de plataformas de 90 a 120 metros ou 120 metros de altura, e vence o atleta que percorrer a maior distância no ar até a aterrissagem. Então essa imagem que vocês estão vendo é a dinâmica, né, de um atleta numa prova de esqui saltos. É uma das provas mais radicais dos Jogos Olímpicos de Inverno. E ainda tem o esqui cross country, que é a mais antiga, né, modalidade do esqui presente nos Jogos Olímpicos, certo?
nessa modalidade, os atletas fazem um percurso determinado, né, que com os esquis paralelos, um ao lado do outro, como vocês estão vendo aí, eles não podem desviar das suas faixas, né, dentro da neve, né, e já no estilo livre, ele é semelhante aos usados pelos patinadores. Os esquis podem ser empurrados para trás e lateralmente pelas duas pernas. Okay? No esqui alpino, né, ele estreou nos Jogos de 36 na Alemanha. É uma prova de velocidade, de alta velocidade, em que o atleta desce a montanha dentro de uma pista, né, como vocês observam, é demarcada por linhas na neve, e que ele não pode ultrapassar essas linhas. Há uns locais em que eles obrigatoriamente devem passar para que eles consigam. O skeleton é outro esporte bastante radical dos Jogos Olímpicos, em que o atleta empurra um carrinho, né, tipo um carrinho, e salta na forma como vocês estão vendo aí, e desce a uma pista que chega até 135 km por hora, e vence aquele atleta que fizer o menor tempo possível nessa pista. Então é um esporte muito interessante, bastante radical. Um outro esporte parecido com o skeleton é o luge. Ao invés do atleta descer no formato que vocês estão vendo aí, ele é ao contrário, é uma espécie de carrinho de rolimã, em que o atleta faz a sua largada sentado, né, traciona com os braços no gelo, e ao adquirir uma velocidade X no ponto determinado, ele deita e controla o trenó, né, o carrinho lá, com os seus braços e os movimentos do corpo, certo? E também chega a uma velocidade muito alta, de até 135 km por hora. Também é uma prova, são duas provas praticadas, os esportes praticados no gelo. O snowboard, a nossa última modalidade que vamos apresentar, né, ele estreou nos Jogos Olímpicos de Inverno no Japão em 98 e se divide em 3 provas. O halfpipe, né, que é inspirado em competições de skate, em que os atletas percorrem um percurso que tem uma pista em formato de U, né, de um semicilindro cortado ao meio, executando manobras nas bordas e acompanhado por uma música, como vocês observam aí nessa imagem. O border cross, né, que são 4 competidores que descem simultaneamente por um percurso com curvas e saltos, né, e primeiro individualmente para obter melhor tempo, vence o atleta que tiver melhor tempo entre os 4 competidores. E por último, o snowboard slalom, que é uma prova de descida. Vocês estão observando aí, os atletas descem 2 a 2 ao lado um do outro, num traçado paralelo e idêntico a esse que vocês estão vendo aí na foto, né? E vence quem chegar na frente. Então, para o quarto desafio, quem marcou dessa forma acertou, né? Marcou correto, parabéns. E quem não marcou vai ter que dar uma estudadazinha no texto, porque as nossas provas sobre esse tema já vão acontecer agora em novembro, na segunda semana de novembro, semana que inicia no dia 10. Então vamos dar uma estudada, vamos anotar as coisas, tirem suas dúvidas aqui pelo WhatsApp, que é para poder a gente não ficar com dúvida e tirar notas boas na avaliação bimestral. Okay? Então uma mensagem para vocês, né? Não coloque limites nos seus sonhos, nos seus objetivos, porque quanto mais alto você sonha, mais longe você chega, segundo Michael Phelps, né, autor dessa frase. Então, obrigado e até a próxima aula.